O objetivo dessa apresentação é tentar explicar de forma simples e didática a questão das medidas cautelares na arbitragem. O primeiro ponto e mais importante de todos é o de que hoje em dia já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que os árbitros têm poderes para conceder tutelas de urgência. Leia-se aí tanto medidas cautelares quanto o deferimento de pedidos de tutela antecipada. No início, quando a atual lei de arbitragem entrou em vigor, chegou a surgir alguma discussão sobre esse poder dos árbitros para conceder tutelas de urgência. Essa discussão ela ocorreu porque alguns autores passaram a sustentar numa posição minoritária, com base na interpretação literal do artigo 22, parágrafo 4º da lei de arbitragem, que os árbitros não poderiam conceder as medidas cautelares, mas simplesmente poderiam requerer ao Poder Judiciário a concessão dessas medidas. Esse entendimento ficou logo superado porque não fazia nenhum sentido que os árbitros se tornassem partes num processo judicial envolvendo as partes. O árbitro está lá para julgar, não está para ser parte. Ficou pacificado já na jurisprudência, acompanhando a doutrina majoritária, de que o árbitro tem sim amplos poderes para conceder uma tutela de urgência. Seja liminar, seja tutela antecipada, o árbitro tem esse poder sim. O que o artigo 22, parágrafo 4º estabelece é que se a parte, por alguma razão, não cumprir a decisão tomada pelo árbitro, então o árbitro vai ao judiciário, ele então solicita ao judiciário a prática do ato de coerção, a prática do ato para implementação da decisão que ele proferiu. Ora, essa posição já pacificada faz todo sentido, porque o árbitro ele é juiz de fato e de direito. Ele não é um meio juiz, ele é um juiz inteiro, tal qual um juiz do judiciário. Então é ele que tem o poder para conceder esse tipo de medida. O que ele não dispõe é do poder de coerção, que só o Estado conta com isso. Só o Estado é que pode fazer o uso da força, fazer o uso do aparato estatal para impor às pessoas, impor às partes o cumprimento das decisões. Por isso, então, que o árbitro, na hipótese de um descumprimento da sua decisão, o árbitro pode, então, requerer a medida coercitiva, a prática da medida coercitiva ao Poder Judiciário. A discussão interessante que surge nesse ponto diz respeito ao que ocorre quando a parte precisa de uma medida liminar antes da constituição do Tribunal Arbitral. O artigo 19 da Lei de Arbitragem estabelece que considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. Como nós sabemos, esse prazo para a constituição de um tribunal arbitral, especialmente quando se trata de um tribunal arbitral composto por 3 árbitros, pode demorar. E pode ocorrer da parte necessitar de uma medida liminar para evitar o perecimento do seu direito e não tenha tempo de esperar a constituição do tribunal arbitral. Nesse caso, a jurisprudência também já se pacificou no sentido de que a parte pode recorrer ao Poder Judiciário para obter essa liminar. A possibilidade do juiz examinar, da parte requerer e do juiz examinar um pedido de liminar enquanto o tribunal arbitral não está constituído, decorre do poder geral de cautela do juiz. Esse princípio geral estabelece que mesmo o juiz absolutamente incompetente, ele pode conceder uma liminar para evitar o perecimento do direito, até que a questão possa ser examinada pelo juiz competente. A mesma coisa ocorre com o tribunal arbitral. A parte recorre ao Poder Judiciário, a parte requer ao juiz a concessão de uma liminar. Uma vez concedida essa liminar pelo juiz
estadual, ela vigorará até o tribunal, até que o árbitro ou o tribunal arbitral tenha condições de examinar a questão. E aqui entra um ponto delicado que já gerou algum tipo de discussão, mas que também já ficou superada. O que ocorre com a liminar concedida pelo juiz quando da instauração do tribunal arbitral? Podem os árbitros rever, modificar o provimento concedido pelo judiciário? Podem, não existe a menor dúvida a respeito dessa questão. Não importa se a questão foi decidida já na primeira instância, se já houve recurso, se já está em segunda instância, se já tem manifestação do Tribunal de Justiça, isso é irrelevante. O árbitro pode rever a questão, pode modificar. Por quê? Porque é ele que tem a competência para julgar aquela questão. Voltando, o árbitro, o juiz, na verdade, a jurisdição dele era excepcional. As partes convencionaram uma cláusula compromissória e, com efeito negativo da cláusula compromissória, elas retiraram do Poder Judiciário a jurisdição para examinar aquela questão. Então, o juiz estadual, federal, mas o juiz estatal, ele concedeu aquela liminar numa jurisdição completamente excepcional, que desaparece no momento em que o tribunal arbitral está constituído. Nesse âmbito, a única questão que não está pacificada ainda, uma questão de menor relevância, que diz respeito ao que deve acontecer com o processo judicial, com os autos da medida cautelar, no momento em que no momento que o tribunal arbitral é instaurado. E há decisões no sentido de extinguir a cautelar, há outras decisões no sentido de remeter os autos do processo para os árbitros. Há ainda uma oscilação na jurisprudência a respeito dessa questão. Nesse ponto, o que eu gostaria de destacar é que o que me parece mais razoável, mais correto, seria a extinção do processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque o tribunal estatal, nesse caso, ele deixa de ter jurisdição para julgar aquela questão. O que certamente não cabe é remeter os autos, remeter o processo, remeter os autos para os árbitros, porque o processo, ele é um documento público, os autos constituem um documento público e os árbitros não podem atuar neles, não podem proferir decisões nos autos. Portanto, essa remessa é uma prática que já há algumas decisões nesse sentido, mas que, no meu entender, não é uma prática adequada. Um último ponto que eu gostaria de destacar aqui é a questão dos árbitros de emergência. No que isso consiste? Algumas câmaras de arbitragem, conscientes da necessidade das partes obterem liminares antes da instauração do tribunal arbitral, passaram a prever nos seus regulamentos a possibilidade da nomeação de um árbitro de emergência. Seria um árbitro cuja finalidade é exclusivamente examinar um pedido de urgência, uma tutela de urgência que a parte necessite antes da instauração do tribunal arbitral. Esse instituto dos árbitros de emergência, ele tem funcionado relativamente bem em algumas câmaras. Normalmente, como que isso se dá? Cada câmara tem a sua própria regra a respeito disso, mas de uma forma geral, o que elas preveem é a indicação pela própria Câmara, num prazo muito curto de tempo, de um árbitro para examinar exclusivamente o pedido de liminar. Essa liminar é examinada pelo árbitro de emergência e, em paralelo, vai se dando a constituição do tribunal arbitral. No caso, a jurisdição do árbitro de emergência seria exclusiva para examinar a
tutela de urgência que a parte está precisando para evitar o perecimento do seu direito. Muitas cláusulas compromissórias ainda têm uma redação antiga e muitas vezes não comportam ou não permitem a utilização desses atos de emergência que foram criados. Os regulamentos para a utilização deles são mais recentes, foram criados nos últimos anos. Mas é altamente recomendável que as partes passem a prever a possibilidade da utilização dos árbitros de emergência nas cláusulas compromissórias, porque isso traz uma grande vantagem. Mantém as partes no âmbito privado, evita que uma delas tenha que recorrer ao poder judiciário, exatamente o que elas queriam evitar quando estabeleceram a cláusula compromissória, no caso de precisar de uma liminar. Então, se você adapta a cláusula compromissória e passa a prever a possibilidade da utilização dos árbitros de emergência, você evita que parte dessa discussão, ainda que temporária e provisoriamente, seja examinada pelo Poder Judiciário. Muito obrigado.